Gente, agora o quarto e último bloco. E agora o último bloco são perguntas, se há perguntas dos participantes. Antaraj? Mas vocês acham que no contexto da cidadania as pessoas entendem que cabe aos entes públicos o cuidado com os idosos? Será que no contexto de cidadania também tem uma dificuldade de entender? A gente entende que o governante ele precisa cuidar da segurança, da educação, da saúde, mas eu não sei se existe um pensamento tão certo que precisa cuidar dos idosos. Como vocês veem assim? Sim. A própria Constituição, no artigo 230, diz que a família, em primeiro lugar, tem obrigação de cuidar do idoso. Depois vem a sociedade e, só em último caso, o poder público. Por quê? Porque se a família cuida, você não vai buscar o Ministério Público. Você só vai procurar o Ministério Público quando seu direito não é assegurado e quando não tem uma família que dê um resguardo a você. Por isso que acredito até que no Japão, eu não sei se o Luiz Cláudio conhece, já teve oportunidade de estudar. Eu acho que não tem a figura do Ministério Público, porque o japonês tem a cultura do respeito à pessoa idosa muito grande. Isso eu sei. Que não acontece aqui no Brasil. Você não pode comparar o Japão, você não pode comparar Trieste com o Brasil. Então, por isso que temos aqui o Ministério Público do Idoso, porque há essa carência com relação à família, em primeiro lugar, que deveria cuidar do seu idoso. Não sei se foi essa a sua pergunta. Sim. Não, e foi ótima citação ao artigo 230, né? Porque está claro lá nas Constituições. Está claro. Olha só, eu só complementando aqui a Eliane, né? O que acontece? A gente... a Antaraj tocou num ponto que eu acho fundamental, que realmente existe uma invisibilidade dessa área para a população. A Política Nacional de Cuidado, na verdade, são normalmente estruturas que existem em alguns países lá com fonte legislativa, né? Espanha, Noruega, Itália, mais especificamente lá a região que nós fomos, que não é para idoso só não, gente. Essa política de cuidado é para qualquer situação que a pessoa perca autonomia e independência. Porque, assim, o cuidado é algo inerente ao ser humano, só para a gente se situar. A gente enxerga isso mais na infância, porque, por exemplo, alguém cogita de pegar um neném e soltar na rua, se vira, meu filho. Pode se virar, porque ele não tem autonomia nem independência, ele não tem condição de se cuidar sozinho. O que a gente às vezes não percebe é que essa condição que a gente vê claramente no neném, no bebê, na primeira infância, ela pode acontecer ao longo da vida. Quando ela acontece ao longo da vida, qualquer país que adote como princípio de dignidade da pessoa humana, tem uma solidariedade social, tem uma Constituição com essa característica, ela tem que prever uma política pública para atender essa parte da população, que não é só idoso, mas acontece muito fortemente também no envelhecimento, porque no envelhecimento, com o declínio da condição física da pessoa, proporcionalmente mais pessoas vão perder autonomia e independência. No Brasil, a gente não tem uma política pública de cuidado porque não tem lei nenhuma que fale isso aprovada. Tem projetos de lei, mas nenhum foi aprovado sobre isso. Então, para a gente entender isso como um direito da pessoa, realmente é difícil, porque quando você chega, por exemplo, num município e fala com o gestor, por exemplo, de que o serviço de acolhimento institucional, né, que é do asilo, ele é um serviço público, muitos têm dificuldade de entender. Fala, mas isso não é obrigação minha, isso é obrigação do asilo. Cada município tem asilos tradicionais, filantrópicos. O asilo que resolve isso, não é problema meu. Ele não consegue enxergar que isso está dentro de um dever dele, dentro de um serviço socioassistencial típico. Não é um problema, não é? É um dever, né? Cada um se vira, né? E aí o que acontece? Justamente nessas situações que a Eliane falou aí, que falta a família, a política pública tem que aparecer, porque o idoso não pode ficar lá largado, né? A gente, mesmo situações em que a gente tenta recuperar a família, né? Porque às vezes você consegue restabelecer laços, buscar novos laços, novos arranjos para o idoso ficar em casa.
Mas mesmo nesses casos, até isso acontecer, ele não pode ficar morrendo de inanição dentro de casa, né? Então, assim, as pessoas identificam esse tipo de trabalho com o idoso com filantropia, é um favor que eu faço, é um projeto de vida, entidades religiosas que devem fazer isso, mas não vê como gestor. Falei disso na questão dos clandestinos, né, Luiz Cláudio? Que eles sempre tem essa conotação de que eu estou prestando, é um favor, né? Favor. E quando a gente fala de outras experiências, na verdade, a gente não imagina, assim, trazer uma realidade da Itália ou de outros países para o Brasil, mas, assim, boas práticas. A gente colocou aqui a questão das boas práticas, questões simples, assim, da assistência. Às vezes, pintar uma parede, ambientar o espaço de uma forma mais adequada, para que a pessoa tenha aquela, se sinta... Se dá acolhida, né? Acolhida. Então, assim, a gente falou um pouco dessa experiência, não para, assim, achar que a gente vai ter a realidade da Itália ou de outro país que tem condições muito melhores do que o Brasil de implantar, né? Mas, assim, são questões bem simples que eu consegui, assim, visualizar uma instituição de São Gonçalo, uma melhoria, assim, absurda, a partir do momento que a gente começou a pontuar o que poderia melhorar. Nossa, eu voltei lá e foi uma realidade, assim, me trouxe uma satisfação pessoal, né, como profissional, de perceber o avanço daquele projeto ali, da gente fomentar questões simples, você chegar a ter uma parede pintada colorida com umas plantas penduradas, uma música tocando, livros às vezes é um pequeno detalhe, é uma bobagem. Isso não é custoso. A gente pode melhorar as condições das pessoas e as boas práticas, com boas práticas, não necessariamente com um custo elevado. Então, é nesse sentido que a gente fala, né, assim, de trazer experiências, trazer motivações para as pessoas que trabalham nessa área, porque muitas das vezes elas não têm capacitação e a gente precisa fomentar também a capacitação, que eu acho que é fundamental, né, nessa área, que quem lida com o idoso esteja capacitado para lidar com o idoso, saiba como lidar, né? Como é que a gente não tratar ele como incapaz? Por que ele é incapaz? Só porque ele ficou idoso? Não, ele não é incapaz por si só, né? Só pela idade. Enfim, são várias questões que a gente precisa provocar, né, em quem lida com o idoso na sociedade e que isso traga benefícios para nós mesmos, né? Que vamos envelhecer, chegar na idade, né, na melhor idade, como dizem atualmente, né? Isso é conversa.